Eu não estou entendendo, eu vou abandonar. Eu não estou engajando com a história, eu vou abandonar. Eu sei que esse título pode parecer meio contraditório, vindo de um canal que fala sobre livros, sobre leitura, incentiva a leitura. Eu sou uma pessoa que incentiva a leitura, que defendo que a gente tem que ler por prazer, ler coisas que a gente gosta. Mas exatamente aí o pulo do gato. É ler o que a gente gosta, ler o que a gente tem prazer, não ler coisas forçadamente para uma performance. Tudo bem quem quer performar, gente, olha, quem sou eu para julgar? Mas às vezes a gente fica se sentindo pressionado, ou eu, pelo menos, me senti pressionada diversas vezes a terminar um livro só porque eu tinha começado. E eu percebi que isso ia para um lugar muito maior. Então, são dois núcleos diferentes. Um da minha própria personalidade, de ser uma pessoa que acha que tudo tem que ir até o final, senão eu tô fazendo errado, senão eu estou sendo preguiçosa, senão eu não estou me comprometendo. Então, se eu começo um filme, ele pode ser horrível, mas eu tenho que assistir ele até o final, mesmo ele sendo ruim, porque eu me comprometi em assistir aquilo. Se eu começo a assistir uma série e a série vai ficando chata, eu tenho que assistir a série até o final, porque eu comecei aquilo, eu preciso ir até o final. E aí eu percebi que até as coisas que eu fazia por prazer, eu as tornava obrigações. Então, um filme, uma série, um livro. Tudo era uma obrigação, porque antes eu pensava que eu fazia isso só com livro. Mas aí eu fui vendo que não, para os outros núcleos da minha vida, tudo acabava, eu levava para esse lugar de obrigação. Eu comecei, eu preciso terminar. Eu disse que ia fazer, eu tenho que fazer. Entendeu? Tudo quase um trabalho, entende? Tem que ser feito até o final, porque eu me comprometi em assistir, eu me comprometi em ler. E aí eu tava conversando numa aula de inglês, como se nada. E o meu professor falou sobre isso, que ele abandona um monte de série. Ele começa a ver a série, não gostei, ele abandona. E aí eu fiquei assim, tipo, gente, não consigo. Já assisti tanta coisa que eu não queria assistir, porque eu ficava nessa de, não, comecei, eu tenho que terminar. Eu preciso terminar, eu preciso chegar no final. E aí eu falei, não, eu vou abandonar. E foi assim que eu abandonei aquele segundo livro da Kiera Cass, daquela... esqueci até o nome do primeiro. O primeiro é A Prometida, o segundo é sei lá o quê, que é uma capa vermelha. Horrível! O primeiro livro é horrível, 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 horrível. E o segundo, eu ia continuar lendo, porque era uma duologia, eu tinha que ler os dois, entendeu? Porque eu comecei a ler, eu tinha que ir até o final. E aí eu falei, não, gente, não existe, eu estou lendo para ser feliz. Não dá pra eu ler isso até o final só porque eu comecei a ler. E aí eu não posso abandonar um livro. E dentro do abandonar o livro, que eu falei que é a segunda coisa, abandonar. Falei abandonar. De vez em quando eu sou cebolinha. Dentro dessa questão de levar tudo, né? Tem a minha personalidade de levar tudo como se fosse uma tarefa, um compromisso, um trabalho, uma obrigação. Obrigação. Levar tudo, até os passatempos, como se fossem obrigações. Tem a segunda parte com relação a livros especificamente, que é uma cultura elitizada ainda, né? Então, ler é um passatempo visto como algo da elite, algo muito culto. Não importa se você está lendo um monte de fada transando, as pessoas ainda vão te olhar e pensar, nossa, mas você é muito culta, você lê muito. Principalmente pessoas que são, né, das classes mais baixas, elas veem pessoas que leem e acham que elas são muito cultas. Mesmo que eu esteja lendo só um monte de baboseira. Meu pai e minha mãe acham que assim, nossa, meu Deus, Sabrina é muito leitora. Mesmo que eu esteja lendo só um monte de baboseira, entendeu? Porque sim, existe essa visão de que a leitura é algo para a elite. E aí, você abandonar é você não estar conseguindo lidar com isso, entendeu? Não estou fazendo parte do grupinho porque eu estou abandonando essa leitura. Então, não estou sendo
culto suficiente pra ler isso aqui. E não é por aí, gente. Às vezes, assim, sim, tem umas leituras que são muito difíceis. Eu fiz faculdade de comunicação, jornalismo. Eu tinha que ler muito. E a gente tinha. Não eram aulas apenas de jornalismo, então, aula de comunicação, de teoria da comunicação, de sociologia. Né? Então, a gente, dentro das teorias da comunicação, você lê um monte de sociólogo. Tive também aulas de filosofia, então, eu li textos de filósofos, textos muito densos, assim, que eu precisava ler 200 vezes até eu entender. Eu lia várias vezes até entender, eu não entendia, é uma maluquice. Eu fiz iniciação científica na época da faculdade, e aí dentro dos grupos a gente debatia alguns textos e tal. E cara, tinha umas coisas que eu lia que eu ficava assim, gente, eu não tô entendendo nada, nada. Sabe o que é nada? Nada. E aí tinha uma discussão e tal. Aí eu entendia, né, discutindo ali com os outros e tal, eu entendia. E aí depois eu voltava pro texto e eu falava, ah, tá. E aí conseguia também ter ali minhas outras observações sobre o conteúdo. Mas assim, querendo ou não, na faculdade, você, com muitas aspas, obrigado a ler aquilo, né? Você escolheu cursar aquilo. Então, se você quer cursar aquilo e aprender aquelas coisas, você precisa ler aquilo. Então, eu escolhi isso. E eu queria entender, então eu me esforçava para conseguir entender as coisas. No meu ensino médio, a minha aula de sociologia foi praticamente nenhuma, minha aula de filosofia foi praticamente nenhuma. Eu não tinha uma bagagem, sabe, dessas ciências para poder entender bem as coisas. E isso é algo até muito bom do curso de jornalismo da UERJ, que tenta, de alguma forma, sanar isso, sabe? Tipo, vou igualar a galera. Eu não sei o nível que vocês têm de filosofia, então vamos igualar vocês. A gente vai ter uma aula aqui do básico, para garantir que todo mundo saiba o básico, já que a gente não sabe de onde vocês vieram. E aí a gente tinha, né? Teve aula de filosofia, de sociologia, de psicologia. Mas dentro da leitura, né, depois dessa divagação toda, dentro da leitura eu acho que existe muito isso de não vou abandonar porque então eu não tô sendo capaz de ler esse livro, não tô sendo culta o suficiente, intelectual o suficiente para levar essa leitura até o fim. Mas às vezes o livro só é ruim, principalmente quando é um livro de, sabe, de ficção. Às vezes o livro só é ruim. Tudo bem se tem uma dificuldade, um livro de sociologia e tal, ou de história, algo assim mais denso, né? Vai ser normal você ter dificuldade pelo tipo de escrita mesmo. Alguns autores são ótimos historiadores, mas são péssimos escritores. Tem isso, entende? Às vezes também não é só a sua leitura que é ruim, o seu cérebro que é incapaz de entender. Às vezes é isso. Tem gente que vai ser ótimo sociólogo. Nossa, meu Deus, mas escreve péssimo. Como escritor, ótimo sociólogo. E tem escritores que eles acertam, né, com... Não é nem que acertam, porque assim, parando pra pensar, a Kiera Cass, que foi esse exemplo que eu dei anteriormente, ela é uma escritora de ficção, né, ficção ali de época. Eu nem sei dizer hoje em dia, Sabrina de 29 anos, eu não sei dizer se a Kiera Cass acertou na trilogia que ela fez, da seleção, né, que depois virou, acho que viraram 5. Eu não sei se ela acertou, né? E aí foi, sabe, sorte de principiante. E aí depois, agora, esses últimos lançamentos dela foram uma bosta. Ou se, naquele momento, essa trilogia foi aceita. Eu não sei se a seleção fosse lançada hoje, ela teria o hype que teve na época. Eu não sei se envelheceu como um vinho ou se envelheceu como leite, entendeu? Eu sinceramente não sei. Hoje, quando eu paro pra pensar na história, você trancar 20, 25, sei lá quantas garotas num castelo e fazer um cara escolher qual delas ele quer, eu não sei, entendeu? O quão interessante isso é. Eu realmente, assim, eu tenho minhas dúvidas. Eu li isso quando eu era mais nova e eu fiquei, ai meu Deus, ai o príncipe, ai como ele é lindo, como ele é maravilhoso, ai que história de amor. Mas hoje em dia eu paro e penso, mana, América, wait, Síndrome de Estocolmo. Esse que é o nome disso. O nome técnico não é romance,
É síndrome de Estocolmo. Enfim, tudo isso para dizer que agora eu sou uma pessoa que eu abandono livros, entendeu? Eu não estou entendendo, eu vou abandonar. Eu não estou engajando com a história, eu vou abandonar, entendeu? Nada disso de, não, vou até o final para ter certeza que eu não gostei. Gente, se chegou em 25, 30%, 40% do livro e eu não gostei, não taca molesta que vai acontecer alguma coisa que eu vai gostar. Não vai. Não tem mais o que acontecer. Chegou em 40% do livro. Teve um livro que eu li, sério, eu li 60% do livro. Ou seja, mais da metade do livro. E eu estava detestando. E estava virando um momento ruim. Tava virando um momento ruim ter que ler o livro. Então eu normalmente leio quando eu tô na minha bicicletinha, né? Mas eu leio em outros momentos também. E aí quando eu tinha assim, antes de dormir, vou ler, eu ficava tipo, não quero. Não quero ler esse livro chato, sabe? Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu tô lendo esse livro? E tudo isso. Esperando o negócio ficar bom. Não vai ficar bom. Pelo menos não pra mim. Pra outra pessoa pode ser que fique. Mas pra mim, Sabrininha, não está funcionando. Vou largar essa merda. E aí, larguei. Foram, acho que 2 livros que eu larguei ano passado. Que não estava funcionando. Uma leitura que não estava funcionando e eu não queria insistir nisso. Para 2026, essa continua sendo um desejo meu. Vou dizer que é uma meta porque é muito forte. Mas começar um livro e ler o livro. Tô lendo o livro, 20%, 30%. Não engajou, abandono, eu vou pro próximo. Passou aqui um pouco, tá chato, não tô engajando, tô achando confuso, não tá me prendendo. Próximo. Mesma coisa com filmes e séries. Eu oficialmente desisti de Gilmore Girls. Eu sei que tem um monte de gente que ama, mas assim, foi uma tristeza pra conseguir chegar. Acho que na metade da primeira temporada. Eu nem sei se eu tô na segunda, onde que eu tô. Mas assim, sabe você assistir a série esperando, olhando quantos episódios tem pra acabar? Eu falei, cara, isso não existe. Por que eu vou assistir uma série desse jeito? Contando os episódios que faltam pra acabar? Pelo amor de Deus, não. Algumas séries já aconteceu de eu assistir, não gostar muito, mas assim, com pouca. Não precisou de muita insistência pro negócio ficar bom também, sabe? Friends foi uma série que. A primeira temporada, eu lembro que eu assisti, tipo, 2 episódios, eu achei um saco. Um saco. A Rachel, chata, insuportável, aquele negócio, aquele casamento que ela abandonou, e mimada, chata. Aí um amigo meu falou, assiste, você vai gostar, insiste mais um pouco, a primeira temporada pode não ser tão boa, mas depois melhora muito, não sei o que. Eu continuei assistindo. E aí, eu gostei muito da série, então, acho que, sei lá, menos da metade da primeira temporada, eu já tava gostando bastante da série, e assisti os outros episódios todos das outras temporadas, assim, tudo de uma vez, e foi ótimo, gostei muito da série, não era uma série que eu ficava olhando, tipo, quando que vai acabar? Eu queria que tivesse durado mais, entendeu? Enfim, realmente foi uma série que eu gostei muito. Teve outra também, Outlander. Outlander, eu assisti o primeiro episódio, achei o ó, morreu. Mas ele ficava lá no continue assistindo. E aí aquilo me pegava, eu ficava tipo, cara, eu não terminei isso, tá vendo? Eu comecei uma série que eu não terminei, lá. E aí eu falei, não, eu vou insistir. Aí eu fui assistir mais um episódio. Aí eu achei, não sei. Assisti mais um. E aí o negócio foi começando a ficar mais interessante. Do 5º episódio pra frente, eu estava viciada. Eu queria um Jaime na minha vida. E aí terminei a primeira temporada completamente traumatizada. Porque aquela primeira temporada, só Jesus na misericórdia divina. Nem sempre isso acontece. Às vezes a gente vai insistindo. E o negócio continua chato, entendeu? Continua não sendo bom, continua sem explicação pra estar assistindo ou lendo. Para 2026, abandonar tudo aquilo que não presta. E aí, nesse caso, a gente pode incluir até o quê? Pessoas. Só que aí seria tema para um outro vídeo. Tchau.